O nosso mundo está muito barulhento. A gente não escuta nem os outros, nem a gente mesmo. Nós precisamos voltar a aprender a fazer silêncio. Até para absorver toda a beleza que nós escutamos. E para falar disso, para falar de como escutar, como falar para o filho ouvir, nós trouxemos assim uma pessoa, além de ser especialista no assunto teórico, também é na vivência. O Sérgio de Oliveira, olha, o Sérgio Alberto de Oliveira é o maestro, e o Sérgio de Oliveira é o palestrante. Olha só, gente boa, viu, Sérgio? E ele vai nos falar, inclusive ele tem trabalhado, ele é assistente social, Sérgio, em Franca. Ele tem trabalhado com esse tema, com esse assunto há muito tempo. Ele foi voluntário do CVV, já foi, inclusive, da Comissão Nacional também, tá? Trabalha pelo CVV. Como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. Faz muito tempo que ele trabalha com isso. Nós precisamos aprender a dar as condições para que nossos filhos falam, nossos alunos falem conosco, né? Nós precisamos saber escutar, como o CVV fala tanto isso. Então, de novo, abram os ouvidos, o coração, a inteligência, para aprender tudo, ok? O que o Sérgio e a família, que está aqui presente para apoiar, tem para nos falar. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado a você, Marina, pelo convite. Obrigado. Nós tivemos ano passado aqui na primeira jornada, né? Foi uma experiência muito boa também. Como a Marina falou, eu sou assistente social, né? Eu tenho especialização em counseling, em aconselhamento e relação de ajuda, mas a minha grande experiência tem sido assim no voluntariado, né? E depois desse período de voluntariado, onde eu ainda me encontro, eu comecei a explorar assim, avançar um pouco mais para águas mais profundas, e comecei a estudar e pesquisar um pouco mais essa questão do relacionamento interpessoal. E por conta disso, e por conta do contato de uma obra, aquele desenho que está lá no cantinho é a capa de um livro que tem o mesmo título do workshop que eu tenho realizado com pais, que se chama Como Falar para Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para Seu Filho Falar. Cadê a Marina? Marina, quanto tempo a gente tem? Que agora são, só por questão assim de ordem, né? Agora são 17 para as 2. Uns 5 minutos, tá bom? O tempo? Tá, então vou tentar assim, não extrapolar as 2h30. Só que eu não vou falar até as 2h30 não, tá? Muitas vezes eu fico, né, eu gosto também de me aprimorar, de estudar, então muitas vezes eu vou assistir algumas palestras e tal, e às vezes eu sei como é sofrido ficar sentado aí onde vocês estão. Às vezes é complicado. Quando o sujeito começa a falar muito, ou a sujeita começa a falar muito, então eu quero ver se eu falo assim uns 15 minutos no máximo daquilo que eu pretendo falar, e depois eu gostaria de interagir com vocês, que vocês pudessem levantar alguma questão, alguma situação, alguma fala que possa ter sido despertada, suscitada por aquilo que eu trouxe. Porque se não só eu falo aqui, eu sei que a palestra limita um pouco a questão da interação, mas ainda assim eu gostaria que a gente tentasse interagir um pouco, para que não ficasse um monólogo, né? Porque aí eu vou falar de diálogo, fazendo um monólogo, vocês certamente não vão acreditar em mim, né? Então vamos lá, vamos ver se eu acerto aqui isso. Eu costumo dizer que o maior destaque no meu currículo é que eu sou pai de 3 filhos. Você tem diploma, você tem um monte de coisa, mas eu me orgulho muito no meu currículo de eu ser pai de 3 filhos, porque caramba, eu não sei quem é pai e mãe aqui, mas o aprendizado difícil. Preferia fazer umas 4 faculdades do que os 3 filhos. Mentira, é um aprendizado muito grande, muito enriquecedor e muito difícil. Por quê? Porque educar alguém é uma tarefa medonha, assustadora. Ou pelo menos devia ser, né?
E uma coisa que nos assusta, normalmente nos enche de precaução. E o que eu tenho percebido hoje é que os pais não estão tão assustados a perceber que tem um filho, 2 ou 3, ou mais. Porque a gente tem, por exemplo, alguns de nós se preparam e estudam para muitas coisas, né? Estava falando de graduação, às vezes a gente faz uma faculdade, 2, 3, pós-graduação. Mesmo num hobby, às vezes a pessoa tem um hobby de, por exemplo, jardinagem. Aí ele vai comprar alguns livros, ele vai fazer um curso, ele vai fazer algum tipo de treinamento, mas para a questão parental, muitas vezes nós deixamos isso ao Deus dará. É o laissez-faire, né? Vamos deixando a coisa rolar. E essa é uma tarefa muito importante para que a gente deixe assim, sem os devidos cuidados. Eu queria falar rapidinho como surgiu esse workshop no meu caminho, e agora estou apresentando para vocês também. Coisa de um tempo atrás, faz uns 10 anos que eu estou desenvolvendo esse workshop aqui em Franca, na região, e acho que eu não lembro, acho que faz uns 3 anos a gente veio fazer aqui no Colégio Viktor Frankl, também, com os pais aqui, montamos um grupo do workshop, para disseminar um pouco os conceitos. Esse workshop, ele se originou do Dr. Raim Ginot, que era um psicoterapeuta infantil, nascido em Jerusalém, radicado nos Estados Unidos, e ele atendia as crianças levadas pelos pais, né, como psicólogo infantil. E ao longo dos atendimentos, ele começou a perceber que ele precisava tratar antes dos pais e depois dos filhos. Porque muitos dos problemas que as crianças traziam eram consequências dos comportamentos dos pais. Então ele começou a mudar o foco dele de atender as crianças para atender os pais. Depois de um certo tempo, ele montou um grupo de estudos e 2 participantes, a Adele Faber e a Elaine Maslich, que são autoras do livro Como Falar, se encantaram com a participação, continuaram estudando com ele e foram elaborando esse trabalho para disseminar a proposta dele, pois ele faleceu assim precocemente, muito jovem, o Dr. Raim Ginot. Eu queria aproveitar que estou falando dele para contar uma pequena história para ilustrar para vocês aquilo que eu trouxe enquanto mensagem, imagina. Vamos imaginar, eu estou vendo aqui que o público predominante aqui é o público feminino, né? Fica até um pouco mais fácil para dar esse exemplo. Vamos imaginar que... Mas eu sei que os homens também gostam de fazer uma faxina em casa de vez em quando, manter tudo arrumadinho. Pelo menos eu gosto. Não gosto muito de bagunça, não. Mas vamos supor que a gente encerou a casa, o piso, colocou os tapetes lavados e batidos na casa e tal, e de repente começa a cair uma chuva torrencial lá fora. E aí nos chega uma visita em casa. E ela inadvertidamente fecha o guarda-chuva e entra na nossa casa com aquele guarda-chuva pingando, fazendo rastro. Então, primeiro no piso encerado, depois vai passando por alguns tapetes e tal. E quando eu percebo, qual que é a minha reação? Espera, não me responda. Vamos supor que eu fale o seguinte para essa visita. Eu não, vocês. Por exemplo. Cara, mas você não está vendo o que você está fazendo? Que porquice é essa? Tive um trabalho imenso para arrumar isso aqui, você me entra com esse chafariz aqui dentro de casa, manchando onde eu passei cera, molhando meus tapetes limpos. Mas que porquice! Isso é um exemplo. Vocês falariam isso para a visita? Não? Não falariam isso para a visita? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu provavelmente também não falaria isso para a minha visita. Agora vamos mudar esse personagem. Vamos supor que fosse o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho que fizesse isso. O que vocês falariam para eles? Vou torcer o seu pescoço. Vocês falariam aquilo que eu disse no início? Então, o Dr. Raim Ginot falava assim, com esse exemplo. Por que será que a gente trata uma visita tão bem, com tanto cuidado, e aqueles que são bem próximos de nós, muito próximos, a gente trata tão mal? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês. E ele falava na sequência,
Será que nós não tínhamos que tratar todos na nossa casa como se fossem as nossas visitas? Que de fato são nossas visitas, elas estão temporariamente lá conosco. A gente acha que nós vamos ter as pessoas assim. Os filhos crescem e saem, a morte é uma certeza para todos nós, mais cedo ou mais tarde. Então, na verdade, nós somos todos visitas, né? Apesar de convivermos na mesma casa. Essa eu acho uma história muito interessante, porque o workshop que a gente desenvolve vai por essa linha. E também, como a gente está falando de prevenção do suicídio juvenil, a gente está falando de relação com nossos filhos aí mais jovens, pré-adolescentes e adolescentes. Como será que nós os tratamos, né? Será que nós estamos tratando eles como as visitas, com todo cuidado, com todo zelo, sem querer ferir, nem arranhar, nem machucar nada? Bom, esse workshop ele surge como um padrão, a oportunidade de construir um novo padrão de relações parentais, né? A ideia é nos reinventar como pais. E eu costumo dizer que é a construção de um novo repertório comunicacional. O que é isso? Nós acabamos de ver aqui uma apresentação belíssima, né, do coral da USP de Ribeirão Preto, pelo que foi falado pelo Sérgio, um dos corais. E o repertório deles é né? Às vezes o meu repertório eu gosto muito de rock and roll, por exemplo. Música pop. Tem gente que gosta mais de samba. E tem gente que gosta mais de jazz, por exemplo. Na nossa construção do nosso novo repertório de comunicação, muitas vezes a gente só sabe tocar uma música. E eu diria para vocês, pela minha experiência no workshop, trabalhando com pais assim há mais de 10 anos, que o workshop mostra que nós temos um repertório limitado para nos comunicar com os nossos filhos. A gente só sabe cantar um tipo de música. E para alguns pais, só uma música. O que é pior. Né? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer com essa comparação? Isso é só uma questão prática, né? Esse workshop são 6 encontros, né? Mais ou menos 2 horas cada. E deixa eu me mexer para o pessoal poder ler, né? E, na verdade, o que a gente quer é lidar com situações cotidianas que geram conflitos no lar. O conflito em si não é problema, porque, né, como se diria nas passagens evangélicas, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali haverá conflito. Tem jeito, né? Onde tiver 2 ou mais, tem conflito. Só que o conflito não precisa ser violento. E na maioria das vezes nós temos nas nossas casas conflitos violentos. Quando eu falo violento, é onde há uma animosidade. Né? Não estou dizendo de sair às vias de fato, necessariamente. O workshop é um trabalho de encontro de aprendizagem vivencial, não é palestra, como nós estamos fazendo aqui, por isso que são feitos com grupos muito pequenos. Né? Eu acredito que o exercício de aprendizagem vivencial, ele consegue transformar comportamentos. Uma palestra, eu acredito que ela consegue sugerir um caminho, apontar uma direção para vocês seguirem depois. Né? Uma coisa interessante é que muitos pais me procuram às vezes quando vão participar do workshop, eles vêm reclamar dos filhos, né? E eles acham que indo para o workshop eles vão dar um jeito nos filhos. E isso é muito engraçado, porque eu falo assim, olha, o workshop é para você, não é para o seu filho. Você não vai consertar, entre aspas, o seu filho. A proposta é que você se remende, você se conserte, você mude comportamentos, adquira uma visão diferente de relacionar-se. Né? Então, quando o pai vem com essa ideia fixa, eu falo, não faz. Se a sua ideia é consertar o Joãozinho ou a Mariazinha, o que nós queremos é dar um jeito em você. Né? Essa é a ideia básica. Eu vou passar brevemente os temas dos encontros e tentar, assim, também muito rapidamente, explicar o que é cada um, de uma forma assim, vou dar uma pincelada, porque eu consigo, dessa forma, mostrar para vocês algumas coisas que não estão indo bem dentro das nossas casas. Só um segundo, por favor. Com o ar-condicionado vai ficando pior. A gente fala, vai ficando com a garganta mais seca. O primeiro tema do encontro é ajudando o filho a lidar com seus sentimentos. Basicamente, nesse dia, a gente fala sobre escuta, aquilo que a Marina anunciou aqui, né? Reaprender a escutar. Lamentavelmente, nós temos um parâmetro de escuta muito ruim. Né? A gente foi ensinado a escutar de uma forma
que tem resultados muito ruins. A gente vai ver isso mais para frente. Sobre esse nosso modelo de fala e de escuta. Então a gente vai aprender a ouvir de uma forma diferente. Esse eu vou passar rapidinho, porque depois eu vou aprofundá-lo nos slides adiante. Mas a gente precisa reaprender a escutar. Nós somos muito ruins para ouvir o outro. Nós somos muito centrados em nós mesmos. E a nossa sociedade hoje parece que cultiva isso. Então, tudo que eu faço a referência sou eu mesmo, né? Eu sou o centro do universo agora. Então, dentro dessa perspectiva, a minha escuta empática, a proposta de escutar e ouvir como se eu fosse o outro, me colocar na pele e nos sapatos do outro, fica muito prejudicada, né? Um outro encontro fala sobre incentivando a cooperação. E aí a gente fala sobre aprender a oferecer opções para os filhos. Normalmente, qual é a habilidade que nós usamos para que os filhos cooperem conosco? Ameaças, chantagem emocional, ordens, né? Parece que a mãe e o pai é um sargento dentro de casa, a gente manda, faz isso, faz aquilo. Nós parecemos militares. Você falou? Barganhas, né? Opa, toma lá da cá, nesse sentido, né? Então, nós precisamos aprender que dar opções, oferecer opções, contribuir com ideias para que ele possa fazer algo, é mais valioso do que criar um clima assim, armado de ordens, ameaças, barganhas, principalmente o dar ordens, né? A gente tem uns, não faça isso, não faça aquilo, que permeiam o nosso dia. Não briga com seu irmão, não pula no sofá, não deixa o material espalhado pela sala. Isso é só familiar para vocês? Tira os brinquedos do meio da cozinha. É o dia inteiro a gente falando isso. A gente não percebe o quanto isso vai minando o nosso dia. Essa terceira reunião, Alternativas ao Castigo, é uma das que eu mais gosto, porque ela muda realmente o nosso paradigma, o nosso modelo de lidar com o mau comportamento, aquilo que a gente julga como mau comportamento. Então, ao invés de falar sobre punição, a gente fala sobre consequências. A gente precisa aprender, eu tenho uns slides mais para frente que vai aprofundar isso, se der tempo, e nós estamos muito ligados a imaginar o castigo. Quando a gente fala castigo, a primeira imagem que vem à nossa mente é o quê? É uma punição. E normalmente a gente dá um castigo quando nós estamos com qual estado emocional? Com raiva. Com raiva. Quando a gente está com raiva é quando a gente aplica o castigo. Ou seja, o castigo tem muito mais a ver com o estado emocional que eu estou do que propriamente com o fato ocorrido. E aí nós somos muito injustos. E também acumulamos algumas culpas desnecessárias. Porque a gente age... E eu não estou culpando ninguém aqui por isso, porque muitas vezes eu faço igual. Porque o nosso hábito, como nós somos ensinados assim, a gente repete isso com muita facilidade. É o único modelo que a gente tem. Lembra que eu falei de repertório? Então é o único modelo que nós temos, a gente toca essa música, sem perceber as consequências danosas que ela traz. Não, desculpa, tem o quarto ainda, né? Incentivando a autonomia. Apesar disso doer para alguns pais e mães, o melhor pai e mãe é aquele que educa o filho para que o filho, em breve, dispense a presença do pai e da mãe. O melhor pai e mãe é aquele que se prepara para se tornar dispensável. Eu sei que isso dói para alguns. Quando eu falo isso também me dá alguma incômodo estomacal, porque eu quero me sentir útil, sempre perto dos meus filhos e tal. Mas o melhor pai e mãe é aquele que trabalha para se tornar dispensável. E aí, o esforço que a gente tem que fazer para incentivá-las à autonomia. E o que a gente vê hoje assim, que muitos pais agarrados aos filhos têm comportamentos que sempre o mantêm assim, de forma dependente. Então esse é o quarto tema a ser refletido no workshop que nós fazemos. O quinto tema é elogio e desenvolvimento da autoestima, cuja palavra-chave é aprender a observar. Nós trazemos assim também da cultura e da sociedade ocidental, nossa secular,
A gente acredita que elogiar, quando a gente pensa em elogiar, é a gente falar alguma coisa boa. E aqui no workshop a gente vê o elogio como algo descritivo. A gente observa uma coisa e descreve para o filho. Nós somos um auxiliar para ele se ver. Se ver de que forma? Ele é que vai construir isso depois. Vou dar um exemplo rapidinho que eu gosto muito de usar. Festas escolares, apresentação musical, festa junina, festa de encerramento de fim de ano e tal. O filho termina a apresentação, desce, vem para junto de nós, o que nós falamos normalmente? Parabéns! Foi lindo! Que mais? Te amo, querido, você é o máximo! Meu galã, fantástico! Percebam que essa forma nossa de elogiar, ela é generalista. Se eu terminar a palestra aqui e alguém chegar para mim e falar assim, nossa, Sérgio, eu adorei sua palestra, foi muito boa. Eu tenho a impressão que a pessoa gostou. E só. Porque é muito vago. Nós somos muito vagos quando tentamos elogiar da forma que nós normalmente conhecemos. O elogio de fato que constrói a autoestima dos nossos filhos é o elogio descritivo. Então a gente tem que fazer assim, a gente tem que aprender a dar feedback. E é uma coisa difícil, porque a gente olha, mas não vê. A gente está tão acelerado com as coisas que a gente olha e não vê. Então, em vez de falar assim para o filho, nossa filho, você foi muito bem na dança, né? Parabéns! E o filho dá um sorrisinho e tal, mas aquilo não tem muito sentido para ele. Por que não descrever aquilo que eu vi? Nossa, filho, na hora que vocês fizeram aqueles passos laterais e cruzaram as pernas, eu achei que era muita coordenação motora, porque se eu fosse fazer isso, eu tropeçava e caía. Isso é ser descritivo. Uma vez eu vou até contar um caos para vocês aqui, como diz lá em Franca, né? Contar um caos. Eu fui numa festa das minhas filhas, acho que foi festa junina, e quando terminou a apresentação do meu filho, da minha filha, ela desceu assim, a gente deu um abraço nela e tal, né, para parabenizar. E antes disso acontecer, eu vi um pai que chegou atrasado. E quando ele chegou, a apresentação acabou. E aí ele foi lá e elogiou o filho também e falou um monte de coisa para o filho. Ele não tinha assistido nada da apresentação, porque ele chegou atrasado. Isso mostra que para a gente fazer um elogio verdadeiro, a gente tem que ser descritivo. Porque aí a criança, o jovem, o adolescente percebe que nós estamos presentes e observando o que está acontecendo. Percebe a diferença? Esse elogio que a gente faz genérico, eu posso fazer até sem assistir a apresentação. E eu estou transpondo isso para outras áreas da vida dos nossos adolescentes e jovens. O sexto, liberando a criança do desempenho de papéis. Especialmente com criança e hoje também com pré-adolescentes e adolescentes, nós temos assim uma facilidade muito grande de cair em alguns rótulos que nós atribuímos aos nossos filhos. E aí um problema. Eu me lembro na faculdade, a gente estudou um livro chamado Perspectivas Sociológicas, do Peter Berger. Um livro fantástico. E eu não sou bom de decorar coisa nenhuma, não. Mas eu gravei uma das coisas que eu vi naquele livro, que dizia assim: o maior problema que um preconceito pode fazer com uma pessoa é fazer que ela acreditar que ela é aquilo que o preconceito diz que ela é. Quando a gente põe um rótulo no filho, nós estamos correndo um grave risco de fazer com que ele acredite que ele é aquilo que o pai e a mãe dele estão falando que ele é. A gente cristalizar uma pessoa num comportamento. Ah, esse menino é muito enjoado. Perigoso. Nossa, essa menina é muito nervosinha. Perigoso. A gente faz isso com muita facilidade. Então no workshop a gente reflete sobre como a gente se livrar desses rótulos. E a essência disso é valorizar cada comportamento específico do jovem ou da criança ou do adolescente. Bom, vamos ver se eu consigo falar mais um pouquinho só e aí deixar um espaço para vocês. Hoje, na nossa comunicação e na nossa relação parental, a gente tem alguns fundamentos que estão criando um clima de distanciamento e de enfraquecimento de vínculos. Aqueles 6 lá atrás
são alguns do que criam isso. Distanciamento e enfraquecimento de vínculos. Como é que a gente pode mudar isso? A gente tem que rever a nossa forma de se relacionar, né? Então, basicamente, está faltando para a gente a habilidade de escuta compreensiva e compassiva. E também falta-nos a habilidade de uma fala não violenta. Então, a gente precisa reaprender a escutar e reaprender a falar também. Tá? Brevemente, o que seria isso? Eu já comentei isso, né? A gente repete aquilo que nós recebemos como herança relacional. Então, o que meu pai e minha mãe usou comigo, às vezes eu quero usar diferente, mas quando eu percebo, eu estou utilizando o mesmo repertório, porque eu só conheço esse. Né? A minha visão de comunicação lá dentro de casa é limitada. Então, qual que é o nosso modelo hoje? Como que a gente escuta? Né? Nós ouvimos com a intenção de argumentar e contra-argumentar. Esse é o foco da nossa escuta. Então alguém fala assim, vamos pegar esses tempos políticos aí, né? Esses tempos turbulentos que nós estamos vivendo. Fala, eu acho que só tem jeito disso aí se os militares voltarem. Quando o cara fala isso, por exemplo, já não acende alguma coisa em mim? Não acende. Se eu sou a favor, se eu sou contra, acende alguma coisa. O que eu faço? Eu me ponho a falar daquilo que eu acho. Então essa é a nossa escuta. Ela tem o foco de argumentar e contra-argumentar. Qual que é o resultado disso? Distanciamento, que acontece através de discussão, de debates e um certo desconforto. O meu filho chega para mim e fala assim, pai, eu não quero fazer mais futebol, não gosto de futebol. Eu falo, como, meu filho? Como não gosta de futebol? O esporte nacional número 1, você pode se tornar bom de bola aí, a gente vai fazer. Eu já estou argumentando e contra-argumentando, não estou escutando o que ele está falando. Ele está falando que não quer mais, que não gosta mais, tem alguma coisa errada, não está satisfazendo, está incômodo. Quando eu vou argumentar e contra-argumentar, eu fecho as portas da conversa. Mas a gente faz isso com muita facilidade, porque assim fomos ensinados. Opa, lado errado. E nós temos um outro problema que é na nossa fala, além da escuta. A gente fala com a intenção de convencer, sobrepujar e modificar o outro, no caso aqui o filho. Resultado disso, também distanciamento, discussão, debates, desconforto, da mesma maneira. Né? Então, a nossa fala, poucas vezes ela é uma fala, por exemplo, nesse mesmo caso do filho, né? Depois de eu escutar um filho um pouco, eu posso ficar decepcionado com o fato dele sair, porque eu gostaria que ele fizesse futebol. Por que eu não falo disso? Agora eu vou começar a tornar mais incômoda a minha fala, vou alfinetar vocês. Por que eu não me torno mais vulnerável? É porque pai e mãe, né, mesmo que eles não queiram, eles colocam aquela... Que dia que vai estrear a Mulher Maravilha? 1º de junho, né? Amanhã. Mulheres vão assistir lá, que ela é fera, a menina. O Superman nós já assistimos, já passou aí. Então pai e mãe fica muito nessa posição de Super-Homem, Mulher Maravilha e tal. Se nós nos colocarmos mais vulneráveis, ou seja, nossa filha, você queria sair, estou vendo que você não gosta, está cansado, talvez não te agrade. Puxa, eu vou ficar chateado, porque... Eu gosto de te ver jogando futebol. Às vezes, sei lá, é que eu não joguei quando era pequeno, às vezes eu queria ver em você aquilo que não aconteceu comigo. Isso é se colocar vulnerável. Falar de mim, que a gente chama, né, de uma forma mais simples, de autoexpressão. Falar de você para o outro. Ao invés de ficar nesse esquemão aqui, de convencer, de sobrepujar, de querer modificar o outro, de argumentar e contra-argumentar, fazer um exercício de autorrevelação, por que não? Então essa questão de tornar-se vulnerável, aberto, e eu estou falando isso como fator de proteção até para a prevenção do suicídio. Porque quando um filho olha para mim assim e fala, meu pai também chora, meu pai fica nervoso, ele fica triste com algumas coisas, e ele fala sobre isso, eu estou ensinando um comportamento para ele. Não guarde tudo para você. Divida com quem você confia. E eu confio em você, você é meu filho. Então é o exemplo que vai realmente
arrastá-lo para um comportamento novo. Né? Não adianta aquele pai que fala, não, filho, não fuma, isso faz mal para a saúde, aquelas, né, com cigarro na mão. Então, essa fala também tem que ser modificada. Nós temos que aprender a nos tornar mais vulneráveis para criar mais proximidade entre nós. Bom, e se nós ouvíssemos com a intenção de acolher e compreender aquela escuta compreensiva, escuta empática que eu falei há pouco? Qual é o resultado disso? Aproximação. Diálogo, partilha e uma palavra que eu acho que é um grande fator de proteção na prevenção do suicídio. E tem um pessoal do CVV aqui, né? Do CVV de Ribeirão Preto. Conexão. Conexão. Quando eu estabeleço uma conexão íntima com um outro ser humano, quando ele se interessa e consegue compartilhar comigo aquilo que vai dentro de mim, ufa, eu não estou tão sozinho assim quanto eu imaginava. Isso é um grande fator de proteção. E a gente pode fazer isso dentro da nossa casa também, criando esse clima. E se nós falássemos com a intenção de nos revelar e apresentar essa nossa vulnerabilidade, que eu falei agora há pouco, o resultado disso seria intimidade e confiança. Autoexpressão, revelação, proximidade. É um grande passo, é um grande passo. Eu já estou nessa estrada aí há mais de 30 anos assim, de vez em quando eu me pego caindo nos velhos modelos, que eles são muito fortes. Mas nós terminamos... semana passada, Marina, seu irmão estava fazendo um workshop com a gente, seu irmão caçula. Foi muito legal, parece que ele gostou muito, assim, pela reação dele, o Maurinho. Nós terminamos um workshop, aí fizemos uma reunião extra, assim, porque eu queria ter um feedback do pessoal. Puxa, eu saí de lá, assim, com lágrimas nos olhos, sinceramente. Porque alguns pais falavam assim para mim, nossa, cara, eu tenho maior dificuldade de vivenciar tudo que nós fizemos aqui. Mas tem um porém. Quando eu vou agir de determinada forma, eu falo, opa, estou no automático. Estou no automático. Antes eles diziam assim para mim, eu nem percebia, eu mandava pau, eu xingava os meninos, esbravejava, gritava, determinava uma ordem qualquer, aqui vocês têm que me obedecer e pronto. Mas depois de tudo que a gente viu, as reflexões que a gente fez, as vivências que são feitas, eles falaram assim para mim, alguns dos pais, falaram, eu consigo perceber que tem um outro jeito de lidar com isso, com um resultado diferente. Puxa, mas aí eu falei, puxa, ganhei o dia. É isso mesmo. Se vocês estão percebendo que há uma outra maneira de se comunicar com os filhos, que não termine... Tem uma história muito engraçada também, agora lembrei agora, do Dr. Rain Junot também, que ele faz a pergunta para a plateia aqui. Como nós estamos aqui? Quero sinceridade aí na resposta. Quem de vocês, eu não sei se todos são pais e mães aqui, mas estou supondo que uma boa parte seja. Ou professores, né? Tem crianças também sob sua tutela, sob seu cuidado, tios e tias. Quem de vocês levanta de manhã cedo, junta as mãos assim, ó, e diz o seguinte, hoje eu vou infernizar a vida dos meus filhos. Opa, desculpa, assustei alguém? Quem fez isso? Quem já fez isso algum dia? Levanta a mão. Eu estou com a mão levantada para dar exemplo, porque eu nunca fiz isso. Mas, alguém? Não? Aí vem a segunda pergunta. Quem de vocês, no final do dia, olha para trás, vê as discussões, briga, confusão, bater de porta, cara feia, bico, birra, etc, e pensa assim, caramba, parece que eu acordei de manhã e tinha o plano de infernizar a vida desses meninos. Quem já teve essa sensação? Eu já tive. Puxa, parece que a gente ia montar uma... A ideia era assim, que nós brigássemos o dia inteiro, discutíssemos, falássemos algumas palavras ásperas. Não acontece isso às vezes com vocês? Ou é só na minha casa? Aí eu estava começando a ficar assustado. Ou é só na minha casa, que termina o dia assim, eu não estou conversando com a Ana, a Cíntia falou, eu vou dar uma volta com os cachorros, porque estava nervosa, né? Eu chego e falo para minha esposa assim, e aí como é que foi o dia? Ai, não quero conversar com ninguém. Né? Tem dias assim, né?
Eu não vou ter mais tempo, porque eu não quero me alongar muito. Acho que basicamente o recado que eu queria passar para vocês é esse. Tem uma segunda parte, está no computador ali. Depois, se você quiser partilhar com as pessoas esses slides, fica à vontade, tá? Pode, ele deixou salvo na área de trabalho ali. De repente, se houver um jeito de você passar para alguém que for interessado, tá. Um assunto bem que pega muito no pé do workshop ali com os pais é a questão de disciplina, né? A disciplina, como que a gente disciplina esses jovens hoje e tal. Então, é interessante como a gente vê muitas coisas assim que são relativamente simples, mas carecem da nossa atenção para a gente perceber como que nós não olhamos para essas coisas de forma a tornar tudo mais efetivo. Esse último fim de semana, estava num acampamento de casais lá da Escola Hallel, que é da Igreja Católica. Estávamos trabalhando com as crianças. Uma jovem passou por nós, assim, que a gente estava com os adolescentes, inclusive. O subgrupo que a gente estava cuidando. E eu vi uma adolescente comentar assim, não, eu não vou nem conversar isso com a minha mãe. Você já pensou se eu vou conversar isso com ela? Ela vai começar a arranhetar comigo, vai. E eu, passando, ouvi. Eu falei, puxa, que triste. Que triste esse ambiente onde ela falou, não, eu não quero conversar isso, porque minha mãe vai ficar brava, ela vai achar ruim. É aquele modelo de, assim, aquilo que é diferente para mim já me assusta. Gente, lembrem-se, no mínimo, nós temos uma geração de distância dos nossos filhos. Isso já é muito significativo. Isso já dá muita diferença. Não podemos achar que a gente vai estar próximo em tudo. Podemos nos respeitar pelas nossas diferenças, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente percebe que os pais, assim, deixam de ver. Deixam de ver. Nós temos um pulo geracional, né? Entre nós pais e os nossos filhos. Então eles são diferentes mesmo. E acolher essa diferença, não brigar com ela, né? Tentar trabalhar para que essa diferença seja algo positivo e não um motivo só de desgaste entre nós. E a gente discute um pouco sobre disciplina e a gente fala de 20 erros que até mesmo os ótimos pais, então se vocês estiverem incluídos aqui, não se sintam diminuídos, até mesmo os ótimos pais cometem, né, quando tem que lidar com a questão de disciplina, né? Olha que interessante, ó. Nossa disciplina é baseada em consequências em vez de ensino. É o modelo que a gente segue. Bateu, levou. Em vez de ser bateu, vamos aprender, bateu, levou. Tem um pai que contou uma história no workshop que eu achei incrível, que exemplifica muito isso. E o mesmo exemplo aqui, ó. Nós achamos que se estamos disciplinando, nós não podemos ser carinhosos e cuidadosos. Como assim? Por quê? Porque a gente não vê a disciplina como oportunidade de ensino, mas como punição. Então tem que ser de cara feia. Tem que ser duro, né? E aí a gente não aprende nada. Nossos jovens não aprendem nada. Ele contou que ele foi levar uma visita que estava na casa deles para o aeroporto. Antes passou para pegar as meninas lá no colégio onde meus filhos estudam lá, o Colégio Jesus Maria José. Pegou a menina e ela sentou na frente no carro. Aí chegou em casa para pegar a tia e os meninos iam junto. Acho que eram 2 filhos. E ele falou para ela sair, deixa a tia aí na frente no carro. E ela não quis deixar. Olha o clima, o cabo de guerra que vai surgindo, né? Não, filho, deixa a tia sentar na frente. Ah, não, pai, eu sempre vou na frente. Uma menina assim de uns 12 anos. E o pai subindo, né? Imagina ele como um termômetro assim, né? O sangue vai fervendo, as temperaturas. Se desse pra ver, né? Se a gente tivesse um termômetro preso no pescoço, assim, né? A gente ia ver umas cenas feias nossas, né? Não, filha, levanta daí tal. Não, pai, não vou, e a tia esperando, e aquele clima, e quando tem plateia, então aí que o pai fica mais desesperado, porque filho dando show, com plateia, nós vamos. A gente supita, né? Aí ele falou, não, você pegou no braço dela, apertou, opa, já agressão física, né? Sai daí, mas ela bateu a porta. Ele contando para ela que ela bateu a porta com uma força. Falou: você pensa que esse vídeo ia sair voando? E foi para trás emburrado. Ele pôs a tia, deu aquele sorrisinho amarelo que muitos de nós conhecem, né? Depois de uma cena de um filho. Vamos lá, tia, tal. E ele foi assim: ele falou: ó, sai a fumaça da minha orelha. Falou: essa menina vai ver comigo, fazendo essa feiura diante da tia, visitando a gente. É tudo isso aqui, né? Ele contando muito, eu estou até revendo a cena. Aí ele falou, quando chegou em casa, falou assim,
para ela, escuta, quando você chega da escola, você costuma na casa da sua amiga assim, uma semana sem ir, uma semana sem televisão, uma semana sem computador, não quero ver, e me dá aqui seu celular, uma semana sem celular. É o exemplo disso aqui. Quantos castigos que ela recebeu? Que 4? 28. 7 vezes 4, 28. 28 castigos porque bateu a porta do carro muito forte. Não queria dar o... Percebe como há uma desconexão entre o que aconteceu, né? O que aconteceu e o que ele fez. Aí eu falo para vocês, qual que é a reação dessa filha para ele? Ah, meu pai quer me disciplinar, quer que eu seja uma pessoa educada, como eu o amo. É isso? Então vai, o que ela está pensando dele? Meu pai me odeia. Meu pai me odeia. Meu pai é um carrasco. Ele é a malévola em forma masculina. Sei lá o que ela ia pensar. Percebe? E a gente brinca, vê essa cena, o que a gente está construindo gota a gota no relacionamento com os filhos. É aquilo que a gente viu lá atrás? É conexão ou é distanciamento? É distanciamento, e é distanciamento, e outra gota, e outra gota. Aí quando esses filhos crescem um pouco mais, que eles precisam desesperadamente de um apoio, nesse encontro com jovens, teve um momento de ensino lá, e eu virei para eles e falei assim, quando eu fui adolescente, era difícil. Estou crescendo, não posso ser mais criança, tenho que assumir as responsabilidades. O período difícil, né? Todo mundo aqui já foi adolescente, né? Tem muitas aqui que acabaram de sair da adolescência. Vou puxar o saco do pessoal assim, né? Deixar a plateia a meu favor. Mas para e pensa. Ser adolescente, hoje, eu falei isso para eles. Cara, é muito mais difícil do que quando eu fui adolescente. Muitíssimo mais difícil. Muitíssimo. Eu fico assustado. Falei, nossa, eu acho que se eu fosse adolescente hoje, não sei se eu dava conta, não. Falei para eles. Toda a pressão que vocês têm, vocês precisam crescer, não tem emprego. Não existe emprego, cada vez menos emprego. Eu penso na minha época, quando eu tinha 14 anos, eu fui procurar emprego, escolhi um emprego. Tinha aqui, ali, acolá. Vê essas pressões todas que eles sofrem hoje, né? Outra coisa, nós confundimos consistência com rigidez. Nós temos que ser consistentes, mas não rígidos. Temos que aprender a ser pessoas flexíveis, porque nossos filhos precisam aprender a ser pessoas flexíveis. Essa aqui a Marina falou, né, depois da música, né? Cara, como pais nós falamos demais. Aqui está a prova viva na frente de vocês. O meu filho, que estava rondando por aí, o caçula, vai pegar um negócio na mesa e derruba o leite. Bate no copo e derruba o leite. Eu falava 5 minutos sem parar. Coitado dos meus filhos. Coitado deles. Sofreram demais. Aí, presta atenção, menino. Você não está vendo? Passar o braço, você não tem língua, não. Pede para os outros, não sei o quê. E tal, porque o leite é caro. Nossa, eu falava 5 minutos. Você já pensou que chatice para um filho ouvir um pai irado 5 minutos falando por causa de um copo de leite? Hoje, o que eu falo? João, pega um papel toalha lá e enxuga o leite. E moe da língua. Acabou, derrubou, limpa lá e fim de papo, né? E muitas outras coisas mais, eu não vou me alongar aqui. São 20, né? A gente está no 5 aqui, né? Eu só queria passar para um aqui, vamos ver se eu acho. Ui, esse aqui é terrível. Número 7. Comunicamos que nossos filhos não deveriam ter sentimentos grandes e negativos. A gente abafa muito o que eles sentem. Isso também é perigoso e é um fator de risco para a questão do suicídio. Então a filha brigou com o namorado e está chorando há 3 dias. O que a gente fala para ela? Para de chorar! Você é nova! Tá cheia de menino aí, muito melhor do que aquele. Aí ela começa a chorar mais, porque ela gosta dele ainda, caramba. Não é? A gente diminui os sentimentos, minimiza, né? Se o sentimento, por exemplo, é de dor, é de raiva, também a gente tem medo dos sentimentos de raiva e tristeza, são sentimentos que nos assustam. Então tudo isso é um aprendizado. Olha, dava para a gente falar umas 3 horas aqui, porque assim o assunto é muito longo, mas eu não vou me alongar mais, porque eu só queria assim
com isso tudo que eu apresentei para vocês, que faz parte desse workshop, que tivemos a oportunidade de fazer aqui com vocês uma época, é lembrar assim, nós precisamos muito começar a melhorar o nosso repertório das nossas relações interpessoais dentro de casa. Existem alguns poucos bons livros sobre o assunto, tem muita coisa estranha aí também, tem que saber triar muito, tem uns livros assim, principalmente na categoria de autoajuda, umas coisas bem esquisitas, mas existem poucos bons livros na área. Essa oportunidade que vocês estão todos aqui me deixa muito feliz, que são pessoas interessadas em melhorar a sua forma de se relacionar com os seus, né? E eu peço assim, encarecidamente a vocês, busquem isso, busquem essa melhoria, essa mudança, né? Porque quando você faz esse processo, o maior beneficiado é você. Você começa a se escutar melhor, se perceber melhor e descobrir que você pode ter um relacionamento que tenha um novo sentido. Como diria o nosso amigo Frankl, dar um novo sentido às nossas relações, para que a gente possa crescer juntos, criar parcerias, criar sinergia, criar espaço para que a gente possa ser. Né? Não que a gente tenha que usar máscaras e ficar fingindo e criando grandes distâncias entre nós e os nossos filhos ou os nossos alunos e tudo mais. Bom, não sei, de repente, talvez dê espaço aí para uma ou duas perguntas, você acha? Tá. Então a Marina falou que por causa do nosso atraso aí, a gente teria uns 5 minutos para alguma observação, se vocês quiserem, uma pergunta, alguma coisa que vocês acharem interessante, fiquem à vontade para se colocar aqui, que a gente pode talvez atender assim, alguma curiosidade de vocês. Bom, o primeiro livro que eu indico é esse aqui, ó, que é o próprio livro. Deixa eu pegar o meu velhinho aqui, e está até protegido porque ele é tão usado, coitado, que ele está caindo aos pedaços. É o livro que está desenhado ali, esse aqui. Chama é o tema do nosso encontro hoje. Como falar para seu filho ouvir e como ouvir para seu filho falar. Da Sumos Editorial. As autoras são Adele Faber e Elaine Mazlish, M-A-Z-L-I-S-H. É um livro assim que o workshop é baseado todo no conteúdo dele, né? Ele nos faz refletir sobre essas formas de comunicação. E tem uma outra autora nacional que é fantástica, talvez alguns de vocês conheçam, que é a Maria Tereza Maldonado. Chama Comunicação entre Pais e Filhos, a Linguagem do Sentir. É um livro com uma linguagem simples, gostosa, e faz exatamente esse despertar. Esse despertar. Olha, você está usando só esse repertório. Você tem outras possibilidades de se comunicar para criar resultados de maior conexão, proximidade e empatia. Esses são, assim, eu sugeriria como uma introdução ao tema. Vocês têm muitos bons sebos aqui em Ribeirão Preto. Esse da Maria Tereza Maldonado você acha muito facilmente, que ele já está na 45ª edição. Da Maria Tereza Maldonado é Comunicação entre Pais e Filhos. E o subtítulo é A Linguagem do Sentir. Porque é uma linguagem emocional. Né? Não é uma linguagem só intelectual, racional, como muitas vezes a gente usa. Oi? Como que é seu nome? Maria. A Maria pergunta assim, a minha filha adolescente está assistindo uma série que eu não aprovo, é isso? Que eu não aprovo. O que eu faço? Primeiro você perguntou para a pessoa errada. Não sei, mas assim, proíba ou não? Foi a sua pergunta seguinte, né? Então, eu acho que a melhor coisa é assistir junto. Assistir junto. Primeira coisa, assistir junto. Suporte isso. Amor sacrificial. Amor de mãe, de pai, amor sacrificial. Então, não gosto, é ruim, mas assiste junto. Para quê? Para depois você ter um pouquinho de autoridade ou de referência para conversar com ela sobre essa série, né? Não precisa assistir toda a primeira temporada, a segunda, assiste um com ela e troca uma ideia. Proibir,
eu acho que não faz sentido. Ela pode até continuar assistindo, mas se ela assistir acrescida do seu olhar sobre o que ela está vendo, isso vai ser muito bom. Você fala, olha, isso que eu vi aqui, eu não sei, eu não desfruto desses valores. Sabe, eu acho que isso aqui é igual novela, por exemplo. Em casa a gente não assiste mais novela, porque era um tal de troca de casal, troca de namorado, tá com esse, fica com aquele. A gente chamou a turma em casa e falou, gente, que tipo de relação é essa, né? Sem carinho, sem amor, sem fidelidade, sem perdão, sem nada. E aí o pessoal foi largando. Eu dei sorte, lá ninguém assiste mais novela. Né? Então, assim, mas eu acho que tá junto e se expressar, não impor, convidar. Falou, vem ver o meu lado da coisa. Vem ver como eu vejo isso. Aí, é difícil às vezes para o adolescente, né? Mas fala, não, eu quero te mostrar o meu lado, depois eu vou ficar quietinho, quero ver o seu lado. O que te atrai aí e tal. Aproxima. A proibição, a gente sabe que aí fecha o diálogo mesmo, vai assistir na casa da amiga, vai gravar a série e assistir depois. Vamos transformar o limão em limonada, né? Então, essa oportunidade às vezes pode aproximar vocês, ela saber como você pensa a respeito daquele tema que é tratado ali, ou daqueles personagens. Acho que isso é interessante. Isso custa tempo, né? O amor custa tempo. O amor custa disponibilidade, dedicação. E é isso, a gente está nesse mundo doido correndo, às vezes a gente não dedica tempo para isso, né? Eu, há um tempo atrás, estava trabalhando demais. Eu falei, nossa, eu trabalho demais para quê? Por causa dos meus filhos. Mas eu não estou ficando com eles. Tô doido, né? Que loucura é essa? Aí eu tirei um pouco dos meus horários para poder estar mais com eles. Porque se eu queria estar trabalhando para poder manter a casa, manter as coisas e tal, eu falei, mas depois eu não estou lá? Que raio de relações de vínculo que nós estamos criando, né? Então, investe no vínculo, investe na conexão. Tá? E vou parar porque se a gente for não cortar os atrasinhos agora, vocês vão sair daqui umas 8 horas da noite. Eu acho que não podem, né? Para vocês. Já tem até um café lá. A próxima palestra é Conexão por Skype, que o professor Mário está em Londres, tá? Mas já fez o teste, está certo. Só que precisa de uns 10 minutos aqui, mas a gente avisou para ele que a gente estava atrasado. E eu falei agora com o Alexandre, que é responsável, se houver disponibilidade, a gente pode estender um pouco, não precisa terminar exatamente 16h30, que ele falou que fica. Então, poderia ir até 17. Aí a gente dá um tempo de pergunta e resposta para o Sérgio. Depois, 10 minutos de café só para fazer a conexão por Skype e depois a gente volta. Tudo certo assim? O que vocês acham? Aí quem puder, porque daí o que a gente faria no final do tempo? Passaria o depoimento que de manhã não deu para passar, tá? Que é um depoimento que está também gravado, que é muito interessante. Tá? Podemos fazer assim? Então você tem um tempo. Mais um pouquinho? Não, tá ótimo. Não. Nós vamos. Ele realmente já fez esse workshop na escola, no Colégio Victor Frank, foi muito bom, eu fiz como mãe. Então, há uma possibilidade, porque se vocês quiserem, a gente organiza outro, pode ser em outro lugar, porque eu acho que vale a pena. Assim, nós aprendemos muito e a gente pode fazer um trabalho para, viu? Então, você já está convidado, depois a gente confia. Tranquilo. Vamos aproveitar. Então tá, ganhando 5 minutos, mas eu também vou ter que sair meio correndo aqui, então assim, são os nossos últimos 5, 7 minutos. Mas fiquem à vontade para se colocar da maneira que vocês quiserem, o que vocês perceberam. Eu não sei se vocês ouviram a questão da Marcelena. Ouviram? Ouviram? Todo mundo ouviu? Não. Ela disse, o que fazer na situação daquele pai que a filha bateu a porta? Né? Assim, qual que seria a reação mais ideal? Primeiro, eu não gosto de dar receita. Né? Eu não sei, eu acho que talvez o que eu faria, mesmo sob uma outra perspectiva, né? Que não a dele, assim, só de lidar com a raiva, não seria o mesmo que você faria. Exatamente, né? Então não gosto de receita. Mas, para não deixar sua pergunta sem resposta,
recorrendo aos recursos que estão lá, é quando a gente fala assim, para que a gente precisa brigar por coisa que não vale a pena? A filha não quer descer. Eu chego para ti e falo, tia, você se incomoda de ir lá atrás? Não. Acabou. O que eu digo assim, às vezes a gente peca por coisa pequena. E muito pequena. A gente discute por coisa que não vale a pena. E olha, tem muita coisa pequena que a gente transforma, muita gota que a gente transforma em uma tempestade. E não precisa, porque o pai quer que a filha obedeça, porque a tia tem que ir na frente. Isso é o valor dele, né? A filha prefere ir lá, então tá bom, deixa pra lá. Eu posso até conversar depois, né? Falar assim, nossa filha, eu queria que em outras oportunidades, tá vendo? Como transformar aquele azedume numa coisa mais rica. Falei assim, sabe filha, eu quase fiquei nervoso e muito bravo naquela hora que você não quis descer do carro. Porque eu achei que a tia merecia, né? Ela passou aqui uns dias com a gente, nos visita só de vez em quando, deixar ela ir na frente, né? Você gosta de ir lá, eu sei. Mostra pra ela que entende, né? Não estou impondo. Você gosta de ir lá na frente, eu sei. Você sempre gosta de ir na frente, né? Você se sente melhor. Mas tem horas que a gente precisa abrir mão daquilo que a gente gosta por uma pessoa especial. A tia é especial para mim. Então você não ia fazer nem pela tia, talvez fosse fazer por mim. Aí você fala assim, mas será que os adolescentes escutam essas coisas? Eles escutam, porque eu estou falando de coração. Eu estou falando de coração. O que ele não escuta, né, é quando ele fala assim, 7 dias sem uma amiga, 7 dias não sei o que lá. Então percebe. Aí que eu costumo falar isso muito para os pais, quando a gente percebe umas situações difíceis, né? Escuta, quem que é o adulto da relação? Porque tem hora que você fala assim, você foi mais adolescente do que sua filha. Por que você quis puxar um cabo de guerra e tal? Então assim, é porque emocionalmente nós estamos muito imaturos ainda. Então, em alguns casos, eu falo isso por mim. Quando eu comecei a estudar, perceber e tal, eu falei, nossa, eu tô atrasado pra caramba, acho que eu cresci, já tô velhão, né? Meus filhos me chamam de idoso. Ô pai, você tá muito idoso. Mas emocionalmente eu cresci muito pouco. Porque eu não investi nisso, eu não fiquei atento a isso. Então, pra que brigar, fazer um cabo de guerra? Tem coisas... Aí alguns pais colocam para nós lá, não, mas o meu filho não quer... O João Paulo nem está mais aí, eu posso falar sem expor ele. Pai, hoje não quer tomar banho. 11 anos ele tem. Ele fala isso só umas 6 vezes por semana, não chega a ser 7 vezes. São 6 vezes. Eu falo, filho do céu, mas de novo você não quer tomar banho e tal. E tem dia que ele fala, pai, deixa só hoje. Eu deixo. Um dia da semana que ele não toma banho, o mundo vai cair. Aí ele fica todo vitorioso. Você precisa ver a cara do João. Quando ele fala, eu vou deixar hoje, mas essa semana você esquece. O passe livre é hoje. Aí ele dá aquele sorrisão e vai pôr um pijama e vai deitar. Ele fica numa felicidade. Gente, tranquilo. Aí no dia seguinte ele fala, opa, você falou que era só hoje, mas eu falo, o quê? Você vai querer me enrolar de novo? Eu vou ter uma raiva de jogar mais chuveiro. O humor, a gente usa muito pouco humor como arma, né? Falou, Rita, pega a fita adesiva lá. Aí ele dá risada, corre, pega o pijama, entra no banheiro e tranca a porta. Ele liga o chuveiro e vai tomar banho. Então assim, nós temos que aumentar o nosso repertório. A nossa relação entre pais e filhos não pode ser uma coisa carregada. E como eu acho que deve ter muito professor aqui também, né? Quando a pessoa fala que é professor, eu beijo a mão, igual beijo um padre. Porque assim, vocês têm que estudar muito, conhecer muito, tem que ter muita vivência e tal. Por quê? Porque o repertório de vocês para lidar com aquela situação, aquela gama de situações que vocês vivem dia a dia é enorme, né? Então assim, eu acho, é uma coisa fantástica, né? Eu aprecio muito, admiro demais, né, os professores. Mas como pai a gente está com um repertório muito curtinho, limitado. Então brinca, se diverte, ouça mais, fale de maneira diferente, como a gente viu aqui, né? Ouça mais, ouve o outro lado, abandona temporariamente o seu jeito de ver e tenta se colocar na pele do outro. Mesmo que ele esteja uma geração à frente da nossa, que é mais difícil, né? Mas esse esforço, se a gente for juntar essas atitudes e colocá-las assim dentro de um outro nome, isso tem nome, isso chama amor. Amor é um conjunto de atitudes, né? Uma atitude de serviço ao outro. É lógico que eu quero que eles cresçam, que eles sejam responsáveis e tal, mas não preciso marcar os meninos com ferro, igual gado, né?
tem que ser desse jeito, essa é a minha marca, é assim que funciona. Mas a gente sabe que isso, no fundo, a gente sabe que isso não dá certo. Que isso só vai criar atrito, distância, mágoas, ressentimentos, né? E eu lembrei de uma coisa, 2 minutos, se eu consigo falar. Quando a gente falou de rótulos ali, né? Nós estamos vivendo também, esses nossos jovens, falando também sobre o suicídio juvenil, né? Uma época para eles tão difícil. E uma das coisas difíceis é uma coisa que se criou na nossa sociedade ocidental, contemporânea, que é esse mito da... Como é que eu vou chamar? Autoestima. Autoestima. Viu um mito da autoestima, assim, eu costumo dizer, é aquela coisa assim, o mito da frase da Xuxa, né? Se você sonhar algo assim, com muito desejo, você vai alcançar. E eu vou dizer para a Xuxa, para vocês, mentira, não vai, não vai. Se diz assim, teve uns teóricos assim, recentes, você tem que alimentar a autoestima do seu filho, colocar ele no nível de excelência e tal. Eu pergunto para vocês, qual é o problema de ser uma pessoa comum? Qual é o problema? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu estou muito preocupado com ele, estou acompanhando de perto, ele está fazendo um vestibular para medicina. Acho que já é a 3ª ou 4ª vez. E eu já tive que chegar e conversar com ele. E cada vez eu vejo que ele fica mais soturno por não conseguir. Quantos candidatos por vaga em tal lugar? 230 para uma vaga. Todos vão conseguir seu sonho? Claro que não. Isso aí está reservado para poucos. Qual é o problema se você não for um médico, você for um bom enfermeiro, um bom fisioterapeuta, sei lá, plano B, para a nossa juventude está muito fechada com essa questão das expectativas elevadíssimas. Não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D, não tem o B, imagina os outros, né? Então, uma coisa que a gente precisa também, em contato com os nossos jovens, falar, escuta, a realidade é um leque. Porque uma das coisas que leva ao suicídio é a visão de túnel, a conhecida visão de túnel. Ele se fixa ali. Quando aquilo fica muito longe ou parece impossível, acabou. Acabou. Ruiu, meu sonho ruiu, não há mais razão para viver. Então os nossos jovens estão muito assim, bombardeados por essa visão de seja o melhor, seja o excelente. Qual é o problema? Eu estou fazendo uma palestra aqui para vocês. Qual é o problema se eu não falar para uma grande multidão, em rede nacional de televisão? Eu sou útil aqui e posso ser útil lá, mas eu posso nunca chegar lá. E isso não é problema nenhum para mim. Então eu acho que essas coisas que às vezes precisam ser conversadas, né? Quer dizer, olha, dê o melhor de você e mude o mundo que está à sua volta ali, né? Não, eu quero cantar. Eu quero ser um cantor de sucesso. Aí The Voice, né? E outros. Esses reality shows, para mim, são muito danosos a essa percepção também. Então, eu vou ser famoso. Você não pode ser famoso no barzinho tal lá da sua cidade? O cara que canta bem, que é talentoso, pode, claro que pode. Mas se você não vê isso, essa possibilidade não existe. Então, essa é uma coisa que me preocupa, esse mito da autoestima também, que a gente precisa conversar com os nossos filhos, né? Então, assim, você não precisa ser a excelência, né? Não existe esse mito da excelência aí. Até os poucos que a gente julga excelentes, tem muitos problemas também, né? De perto ninguém é normal, como diria algum médico, psiquiatra. Mas de perto nem esses que os jovens gostam de idolatrar, né? Não são normais também. Mas é isso, vou encerrar aqui para vocês não se cansarem de mim e tomar um cafezinho merecido.